Fala, conspiradores! Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Bom, no episódio de hoje é uma mistura de folclore com mitologia, lenda urbana, é bem aquelas teorias doideiras que a gente gosta. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o monstro do Lago Ness, ou Nessie para os íntimos. Ah, e antes de começar o nosso episódio, né, a gente vai começar com o Conspiradores Comentam, com a nossa participação ilustre, que invejosos vão dizer que é fake. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Então, galera, a gente recebeu aqui no nosso quadro Conspiradores Comentam um comentário de um episódio que nós fizemos há praticamente 2 meses, que foi o episódio 017 da Rádio UVB 76, Teorias sobre o Fantasma Soviético. E recebemos na época o comentário do nosso ouvinte, o Júlio Neto, né, que ele disse assim que para ele, uma rádio militar de espiões pelo mundo inteiro é um mistério, né? E que quem vai sobreviver ao apocalipse, e ele acredita, né, se aconteceu o apocalipse, são as rádios. E que ele ama a rádio. Falou pra gente também aqui que o nosso trabalho é muito bom. O nosso vídeo, né, porque ele acompanhou a gente no YouTube, falou que foi um vídeo muito épico. Eu concordo com o Júlio, acho que quem vai sobreviver ao apocalipse é o rádio. Tamo junto. Isso é verdade, gente. Eu também acho. The Last of Us já tá prevendo isso. Então, agora bora pro episódio, né? Oh, não tem recadinho antes das redes sociais? Sim, tem. Então você que está ouvindo, eu sei, gente, vamos lá, jabá. Vamos lá, gente. Você que está ouvindo no YouTube, por favor, comente, compartilhe, deixe o seu like, porque assim o algoritmo sabe que você está gostando. Se está ouvindo pela Apple Podcast, por favor, avalie, porque isso também ajuda no nosso algoritmo. Gente, algoritmos são assim, se você não interage, ele não sai recomendando para as pessoas. Se você gosta do nosso conteúdo, comente, vá lá no Instagram, @podeconspirar, ou no Facebook, conspira.pod, tá certo? Comente com a gente, principalmente no post do episódio, falando se você gostou ou não. Ou então manda direct também, manda inbox, tá certo? Que a gente vai ler aqui com todo carinho. É isso aí, gente. Mande áudio também, né? Porque a gente tá também, quem sabe, no futuro com o projeto Tinder Conspirar, né? Então vamos aí. Movimentar esse lado. Não, eu quero ajudar conspiradores a encontrarem outros conspiradores, né? Não, nós estamos na pandemia da Covid. Um monte de gente tá solteira ainda, né, mano? Não vamos morrer ficando solteiro, né? Pelo amor de Deus. O mundo tem o seu chapéu de alumínio por aí. É isso aí, gente. Como a gente já falou lá no começo do nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre o monstro do Lago Ness, né? Você com certeza, né? Todos nós aqui já ouvimos falar sobre o monstro do Lago Ness em algum filme, algum desenho, né? Eu me lembro muito bem de ter ouvido sobre o monstro do Lago Ness no desenho do Scooby-Doo, né, quando eu era criança. Isso aí eu me recordo bem. Mas, assim, existem muitas obras, né, da ficção, assim, do cinema, como, por exemplo, filmes Além do Lago Ness, de 2008, O Monstro do Lago Ness, de 2004, e A Vida Íntima de Sherlock Holmes, de 1970. São alguns filmes, né, que falam sobre o monstro do Lago Ness, essa história que não se sabe se é verdade, se é uma lenda, enfim. O que seria o monstro do Lago Ness? O monstro do Lago Ness seria um monstro que viveria nas águas frias do segundo maior lago escocês, que tem 37 quilômetros de extensão e possui 230 metros de profundidade. E isso praticamente é o tamanho, né, de 2 monumentos, o Big Ben, que é o famoso cartão postal de Londres. Dizem, né, que esse lago, ele é um pouco assim, a correnteza dele é um pouco imprevisível.
em um momento tá tudo calmo, depois pode, em questão de segundos, surgir ondas de até 4 metros. O monstro do Lago Ness, também apelidado carinhosamente de Nessie, causa muita polêmica e até é um desafio para biólogos, enfim, pessoas que estudam o aparecimento, o surgimento de animais lendários e extintos, né? Porque o monstro do Lago Ness, ele é descrito como se fosse um animal réptil marinho, né? Que teria pelo menos 10 metros de comprimento. E ele seria uma mistura ali com um focinho de jacaré, teria um corpo de dinossauro e uma cauda de serpente. Existe uma teoria, né, que afirma que esse monstro do Lago Ness seria um plesiosauro, que é um gigante carnívoro do período Mesozoico, que possuía focinho curto, pescoço longo e fino, e mandíbula pronta para devorar peixes menores. Essa lenda, né, do monstro do Lago Ness é uma lenda que já vem sendo difundida há muito tempo, né? Até que existe uma história de que o monstro foi avistado há aproximadamente 1.500 anos e que a primeira pessoa que teria visto esse monstro seria o missionário irlandês chamado São Columba no ano de 565 depois de Cristo. Só que muitos anos depois, já na década de 30, né, o monstro ele acabou conquistando a sua primeira aparição na televisão. O jornal Inverness Courier se empenhou em uma reportagem que continha o primeiro registro do monstro e contava ainda a experiência de um casal de hoteleiros que tinham avistado esse monstro nadando na superfície do lago. A lenda é bem antiga, né, como eu disse para vocês, e até hoje se torna ainda um mistério que intriga, né? Muitas as pessoas lá da Escócia, enfim. E o monstro do Lago Ness se tornou até atração turística, né? Para as pessoas que vão visitar lá o país, a Escócia. E aí eles vendem, enfim, lembrancinhas desse monstro. Existe até evento de captura para poder achar esse monstro. Já teve em 2019 mesmo um evento no Facebook que pessoas se reuniram para poder capturar esse monstro e encontrá-lo. Enfim. Eu imaginei todo mundo vestido de mestre Pokémon, assim, com um bonezinho do Ash, um Pokébola na mão. Então, mas vai saber se não é um Pokémon, velho, esse monstro do Lago Ness. A gente não sabe. Tem um Pokémon. Agora você me fez lembrar de um Pokémon, velho. A evolução do Fibas. A evolução do Fibas, eu acho que é o Mizotic. Eu acho que é isso o nome do Milotic. Não. Deve ser o Milotic, eu acho. Mas é isso, eu dei uma breve história, um breve resumo sobre o monstro do Lago Ness, mas agora a gente vai aprofundar mais. É isso aí, meninas. O que vocês trazem aí sobre esse monstrinho? Queria fazer um comentário, né, sobre, assim, a história ser tão antiga, né, a respeito do monstro do Lago Ness, porque geralmente quando a gente fala aqui de lendas urbanas, de teorias da conspiração, dificilmente a gente fala de uma coisa que seja tão antiga assim, né. E no caso do monstro do Lago Ness, tem registros em pedras, em rochas, do século de 297 depois de Cristo. No tempo de um dos povos que viviam ali na região da Escócia, né, que eram os Pictos. Que era, assim, como se fossem os antecedentes dos vikings, né, mais tarde. Então, nessas pedras já tem registros sobre esse monstro marinho que atacava embarcações, atacava pessoas que nadavam no lago. É estranho, assim, como se perpetuou no tempo, né? O que eu vi, essa história, né, o monstro do Lago Ness é um grande mistério mundial, porque de tão antigo, né, e como a gente sabe, tudo que é fofoca se espalha muito rápido, não é mesmo? Tão antigo que é, né? O mundo inteiro sabe o que é o Lago Ness, mesmo não estando lá. Todo mundo sabe ou já ouviu falar sobre a história do Lago Ness, sobre o monstro do Lago Ness. É muito incrível como essa história ganhou tamanha proporção e até hoje as pessoas ficam intrigadas se realmente existe ou não um ser dentro do lago e tem as dimensões que foram descritas por avistamentos, né? Existem diversos mesmo relatos. Eu achei relatos não tão antigos quanto da Paty, né? Da pintura rupestre, mas achei de 520
que é de 565 também, que é o do São Columbo, né? Ou São Columba, ou Combano, enfim, o que você quiser chamar. Mais variadas traduções. Exatamente. É. Descreve que salvou um picto, que foi exatamente o que a Paty descreveu, que nadava no rio Ness, né, das garras do monstro, em 1565. Daí temos também um outro relato, que foi em 1880, que foi o primeiro avistamento, entre aspas, oficial, porque existem vários relatos que dizem que é oficial. Tem esse de 1880, tem o de 1930, mas tem esse de 1980, que foi visto debaixo d'água, testemunhado por um mergulhador profissional chamado Duncan MacDonald. E ali dentro desse lago, ele observou uma criatura gigantesca com vários pés de comprimento. Por falar nisso, por que pés, não é mesmo? Não deixar tudo na métrica universal, SI. Eu não consigo sistema entender porque só eles querem usar esse sistema diferentão. Então, a rainha tá aí, legal, ela é legal, entendeu? É legal a rainha, só que deixa os pés da rainha pra lá, vamos passar para o SI, certo? Sistema internacional. Mas enfim, de alguns pés de altura gigantescos, como se fosse tamanho de edifício. E daí tem em 1923, que é o relato de Alfred Cruikshank, que avistou uma criatura de cerca de 3 metros de comprimento, por favor, SI, muito obrigada, de dorso saqueado, que o registro visual de Nessie, que é o nosso querido... Então, sabe o que eu descobri antes de eu falar isso? Cortando o raciocínio, né? Do nada. Falando nisso, Nessie é uma menina. Verdade, né? A gente tá aqui trocando o gênero. Verdade. Trocando o gênero. É uma menina. O monstro é uma menina. monstra? É uma menina. Que legal. She, her. Nessie é ela, tá certo? Então, a Nessie, a dona Nessie, teve outro relato em 1923, que é do Alfred Cruikshank, que avistou uma criatura de cerca de 3 metros de comprimento e dorso arqueado. E foi a partir daí que começaram a surgir diversas pinturas em livros, enciclopédias sobre a Nessie. Tanto que, se você procura no Google, a quantidade de dissertações, de livros sobre é gigantesca. E a quantidade também de possibilidades de como a Nessie deveria ser também é, apesar de ser parecido com a criatura que a Tassiane falou, que seria um plesiosauro. Bom, passada essa década, em 1934, foi tirada a fotografia da Nessie, em 19 de abril de 1934, que é a fotografia mais famosa do monstro, tirada pelo cirurgião R.K. Wilson. A foto foi conhecida como Surgeon's Photo. A fotografia circulou pela imprensa mundial como prova absoluta, real, do monstro. Ah, e essa foto, ela foi elegida entre uma das 100 fotos mais influentes da história. A gente vai deixar até esse site no link, tem lá de 100 fotos de momentos mais icônicos da história, a foto da Nessie é uma delas. Gente, olha só, em 1934, uma foto que tem um peso mundial. Cara, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não é. Não é. E dentro desse vácuo, porque aqui nos meus relatos eu tenho de 1964 e passa para 94. Daí, nesse intervalo, surgiram bilhões de teorias. Tanto que apareceu, né, teorias na Nature, pra quem não sabe, é uma revista científica de peso, no qual sugeria que a Nessie realmente existe. Eu não achei ainda a revista em si, mas tem um documentário que eu vou deixar linkado aqui, que mostra a revista da Nature na época falando sobre. E outras demais revistas científicas também apareceram como suposições de que a Nessie também seria real, a existência. E aí depois de décadas, né, em 1990, nós temos o Marmaduke Wotherell, que confessou ter falsificado a fotografia enquanto freelancer do Daily Mail em busca de um furo jornalístico, porque ele queria aparecer, certo? Em 1994 ele foi lá, olha, fingir aqui, porque já tinha computador, né, gente? Coisa da internet. Bota a Carminha falando que isso é coisa da internet. É coisa de computador, gente, só pode ser.
Ah, isso é meme de Gringe, né? Os mais novinhos nem sabem quem é a Carminha. É, Ué, mas a Carminha não é tão velha assim, não, gente. Pô, só tem o quê? 10 anos? Ué, a Carminha é da Avenida Brasil, não é? Então, a Avenida Brasil foi em 2012. Foi 2012? Gente, assim, gente, eu não assisti a novela, mas eu lembro que a Carminha era muito comentada, porque a mulher era terror que nem a Nazaré Tedesco. Meu, Nazaré Tedesco é pior ainda, né? Porque a galerinha que vai achar que é cringe mesmo. Senhora do Destino é uma novela de 2004, não ajudou muito, não. Ai, gente, mas vocês devem conhecer... deixa eu ver, sei lá, a Flora? Não, a Flora é de 2008, né? 2005, sei lá, eu já tô... As novelas já na cabeça. Ai. Mas nada supera, deixa eu ver, Soraya Montenegro. Não, a Paola Bracho era complicado. Bem, enfim. Bom, voltando ao assunto da Nessie, né? Outro relato também que eu achei é que o próprio Marmaduke Waterell, ele é o senhor cirurgião R.K. Wilson. E ele próprio já tinha forjado a foto em 1934. Então são duas hipóteses, né? Uma que ele tenha forjado uma foto em 1994 e outra que ele mesmo fosse o cirurgião que fez a foto mais bombada de 1934. Nossa, mas quantos anos ele teria que ter pra fazer essa foto em 34 e depois em 94 fazer de novo, né? Pois é. Resolva. Ele era um viajante do tempo. Oh. Tá vendo? Vai saber. É uma falha na Matrix. Vocês que não estão vendo. Né? É uma falha na Matrix. Pode ser, não? Bom, daí chega em 25 de maio de 2007, onde nós temos Gordon Holmes, que é um técnico de laboratório de 55 anos de idade, e filmou um vídeo em que ele dizia que ele tinha visto uma criatura preta com cerca de 45 pés de comprimento, movendo-se rapidamente na água. Daí, mais tarde, esse mesmo vídeo ele foi estudado por alguns biólogos e tal, afirmaram que, sem dúvida, tratava-se de uma filmagem de um animal que não era identificado, mas que tinha características de um plesiosauro. Portanto, não é considerado ainda uma prova de uma evidência, mas o vídeo está entre os tops das evidências. Aí, em 2017, depois que foi feita toda a avaliação do vídeo, né, em 25 de maio, e 29 de maio de 2007, a BBC da Escócia transmitiu o vídeo na televisão. Em 2013, aí a gente tem o jornal escocês The Scotsman, que noticiou que o famoso monstro do Lago Ness foi avistado pela primeira vez depois de 88 anos, e que o vídeo anterior era o falso. Ou seja, nem eles sabem o que eles querem, porque uma hora aparece um vídeo que é verdadeiramente ok, outra hora aparece um vídeo que não é verdadeiramente ok. Tem uma foto, né, de 2020, que é uma das mais recentes aí, que chegou a passar até na televisão, aqui em um dos canais escoceses, né? Eu vou colocar um trecho do vídeo lá no Insta. E aí a pessoa afirma, né, que viu, e aí na foto tem ali mais ou menos uma criatura, mas assim, é uma foto bem discutível. Você olhando pra ela já dá pra perceber que tem alguns problemas nessa foto. Aliás, isso é comum, né, nessa história da Nessie, né? Essa foto mesmo, de 1934... Já na época, alguns especialistas começaram a levantar dúvidas sobre ela. E aí eles chegaram a apontar que ela poderia ter sido feita com um brinquedo, né? Um guarda-chuva e um submarino de brinquedo no lago. E aí a pessoa tirou a foto ali sombreada. Isso não é incomum. Tem até um outro caso que eu acho que dá pra gente comentar num episódio aqui do podcast, que é um caso, não sei se vocês já viram, meninas, que é o caso de duas meninas, eu acho que é na década de 20 ou na década de 30 também, que elas diziam que viam fadas no quintal delas. E na época essas fotografias circularam, assim, na imprensa, e o jeito da fotografia é bem parecido com essa daqui. Então, assim, até hoje tem gente falando que vê, né, e até hoje isso gera atenção da mídia. Ué, essas meninas falaram que viu fada, foi? Nossa... Queria ver uma a fada história dela, também. elas viam fadas no quintal delas. E aí elas levaram fotos, né? Igual a que fizeram da Nessie, né? E aí circulou, foi publicado em vários lugares essas fotos e tal. Levou muito tempo até alguém conseguir, né, entender se era verdadeiro ou não.
Ah, se eu visse uma fada, eu já ia pedir 3 coisas, ia fazer 3 pedidos. Mas, enfim. Mas isso não é Agora- pro gênio? Hã? 3 pedidos não é pro gênio? Eu acho que é pro gênero, você tá confundindo os entes místicos. Ai, gente, eu não sei. Ah, mas fada madrinha também realiza sonhos. Então, eu em vez de 1, já ia pedir 3 já pra logo. A fada madrinha gênio já. A exploração E do aí? trabalho já começando aí. Já vai pedir 3. Pois é. Ou Talvez seja, no ela final ainda das não contas- apareceu. Ou seja, no final das contas, ninguém tem evidência de nada até agora. Não tem. Em 2018 chegaram até a fazer uma pesquisa que chegou a ser patrocinada pela BBC. E fizeram uma pesquisa no lago para tentar colher DNA e entender que tipo de organismo vivia ali, se existia algum sinal desse poiossauro, né, que dizem que é uma possibilidade. Mas não foi encontrada nenhuma amostra que indicasse a presença de um animal desse tipo, ou pelo menos a presença de algum animal de tão grande porte assim. A única coisa que eles encontraram que chamou atenção foi a presença de muitas enguias. Então, uma das teorias que se traz também para Nessie é que ela seria, na realidade, uma enguia, mas isso também não faz muito sentido, porque nos relatos é um animal enorme, né? Então, como que você teria uma enguia de 10 metros, né? Nossa, é uma super enguia. Que nem, Então. nem a lenda daquela anaconda gigante que tem o filme no Brasil. Ah, é? Não Que tem a como, 10 anaconda? metros é enguia com esteroides. É. Vai ser o nome do Verdade. episódio. Eu vou anotar aqui. A enguia com esteroides que toma o whey protein. Já viajei, já. Pronto. Existem várias teorias, né? Assim, tem especialistas que falam, biólogos, né? Que pode ser um jacaré, que pode ser um surjão, que pode ser uma baleia, que pode ser... Enfim, N coisas. E realmente, convenhamos, ter um dinossauro... Não é um dinossauro, né? Que o plesiosauro ele não é um dinossauro. Na realidade, ele é um réptil marinho que viveu na mesma época que dinossauros. Então, ele é só correlato, né? Não é um dinossauro em si. Vivendo até hoje é um pouco absurdo. Ainda mais com aquele tamanho e com as máquinas fotográficas e celulares, enfim, que nós temos hoje, né? De alta resolução. E o que eu achei também é que a grande parte de dificuldade de encontrar uma prova mesmo, né? Da Nessie estar no lago ou não, é por causa da geologia do próprio lago. Ele é estreito, né? O canal da Caledônia ele é estreito. Ele é profundo e alongado, tem cerca de 37 km de comprimento, 1,6 km de largura e de profundidade mais ou menos 226 metros. A visibilidade do lugar é extremamente reduzida, tanto que se você procura os vídeos mais recentes do local, você vai ver que a água é escura pra caramba. A água, se você olha assim de relance, a água parece preta, de tão escura que ela é. E realmente bater uma boa foto numa água que é escura realmente não dá, né? Convenhamos. Então, gente, mas ó, eu achei um negócio assim interessante, se bem que depois foi desmentido, né? Porque como a gente tava já falando aí no episódio, o monstro do Lago Ness, né? Ele já falaram que ele poderia ser uma enguia, que poderia ser um jacaré. Eu achei até que poderia ser uma tartaruga marinha. Mas eu achei uma coisa que trouxe um rebuliço. E onde que começou essa teoria maluca? No Twitter, né? Porque só poderia ser. E ainda foi quando? Nesse ano, para variar. Acontece que nesse ano, por volta de abril desse ano, né? Foi encontrado um esqueleto gigante numa praia da Escócia, né? E aí, isso aí fez muitas pessoas especularem lá no Twitter que poderia ser a morte do monstro do Lago Ness, né? Ou de algum parente próximo do monstro. Agora eu fiquei pensando, como assim? O monstro teria outros parentes? Não sei. Mas o que foi achado, né, desse esqueleto, né, primeiramente tinha sido divulgado numa página turística da costa de Wish, que fica na própria Escócia. O esqueleto, ele foi encontrado ali, né, na praia de South Wish. E essas imagens ficaram, como eu disse, descobriram ali em abril, né? Ficaram famosos em 20 de abril. Um funcionário aqui do Conselho de Administração de Peixes do governo escocês, chamado Hannah Burns,
visitou o local, né? É uma mulher. Aí ela... que eu vi aqui, Hannah. Hannah é mulher, né? Aí a Hannah, ela publicou essas imagens no Twitter que acabaram causando as discussões se o monstro do Lago Ness teria morrido ou não, né? E aí muita gente falou assim, nossa, o Ness morreu. Não, o Ness não, a Ness, né, morreu. Enfim, o esqueleto que foi encontrado pela Hannah tem cerca de 9 metros, né? Que poderia realmente dar as características do monstro do Lago Ness, né? Só que a própria Hannah depois viu ali a polêmica que causou no Twitter e ela falou assim, não, eu vou dar uma explicação para esse povo, né? Ela disse que, na verdade, não era o monstro do Lago Ness de jeito nenhum, mas sim um esqueleto de uma baleia cachalote que encalhou na praia em março do ano passado ainda, né? E que agora o esqueleto dessa baleia fazia parte da paisagem. E aí as pessoas ficaram aliviadas porque a Nessie deve estar viva por aí. E uma coisa que eu achei muito curiosa, não sei se vocês encontraram isso, mas a gente vai deixar o link, que o Google lançou um site chamado Loch Ness Street View, que você... eu vi uma coisa dessas aí. E você consegue meio que explorar o lago. Você consegue fazer uma exploração online pra tentar encontrar a Nessie. Gente, que maravilhoso! Muito que eu quero agora. Não, o que eu achei interessante que o Scott Natural Heritage, que é o SNH, preparou um código de boas práticas para caso a Nessie venha a ser capturada. Capturada não, né? Encontrada. O código, ele tem como base fornecer proteção às novas espécies encontradas além da Nessie, mas quando foi divulgado, foi baseado no monstro do Lago Ness. Então ele estipula que ela seja capturada, que o DNA seja coletado para que seja investigado da onde ela veio, né? Para ela ser uma nova criatura, ou enfim, para descobrir a origem dessa criatura, e em seguida que ela seja devolvida no lago e fique estritamente proibida a caça. Então os moradores em torno do lago são meio que obrigados, entre aspas, mas a defender essa nova espécie que venha a surgir e proteger todas as espécies novas de danos. Eu achei bem legal, pra falar a verdade. Uhum. E assim, a história do monstro do Lago Ness tem até uma história aqui de complô para assassinar o monstro do Lago Ness. O Museu de História Natural da Escócia revelou alguns documentos que mostravam um plano para caçar, assassinar a Nessie e deixar o cadáver dela em exposição, né, no museu. Esse plano aí foi arquitetado em março de 1934, então faz sentido, porque foi quando explodiu, né, com a fotografia. E aí um oficial, né, do museu, que permanece anônimo, deu instruções para alguns caçadores de recompensa de como pegar o monstro, né? E a orientação na época era totalmente contrária, né? No documento tá falando que se encontrassem o monstro, era pra matar sem nenhuma consideração humanitária por ele. E que levassem a carcaça logo, quente e frio, né? Pra preservar o corpo. E que levassem lá pro museu. Chegou a ter uma participação nesse documento aqui da família real. Nesse plano. Nossa! Tem um selo da família real, né? Do Museu da Família Real de Edimburgo. Tomou conhecimento desse plano e até cogitou levar pra lá, né? Essa carcaça. E é muito engraçado porque esses arquivos do Museu de História Natural, eles indicam também que o príncipe Philip também teve interesse no assunto. E que lá na década de 60 ele chegou a conversar com o primeiro-ministro e com um dos pesquisadores sobre a Nessie, que era o David James na época, pra ajudar a capturar esse monstro. Então, assim, era uma história que realmente teve presenças ilustres. Nossa, eu não sei não, mas será que esses monstros, sabe, Godzilla, etc., não são baseados na Nessie, não? Olha, não é impossível, porque se você olhar as imagens, tem certa semelhança, né? Sim, isso é verdade. Então, monstros gigantes, sabe, Godzilla. Não, e a Nessie movimenta milhões, né? No turismo da Escócia. Eu achei um parque temático que chama Nessieland. Se alguém tiver viajantes da Escócia tiverem interesse em conhecer,
Tem um parque dedicado a Nessie com souvenirs, então pequenos monstrinhos de pelúcia, um playground para crianças baseado no monstro, tem broches, tem um museu dedicado a Nessie. A Nessie é um símbolo da Escócia, entendeu? Nossa, você vai falar isso pro escocês, o escocês vai te matar. Não, faz parte. É cultural. Não, é cultural, né? Gente, mas a gente tá brincando de falar sobre isso, mas tem um dos sites aqui oficiais de turismo da Escócia, eles mesmos mencionam a Nessie. E aí, aqui que eles falam do Nessieland, então parece ser algo que realmente é reconhecido como parte da cultura local. Tá vendo? Tá vendo? Os caras reconhecem o mito deles, entendeu? Agora a gente não. A gente fica brigando pra não reconhecer Saci Pererê, velho. Pelo amor de Deus, né? Não tem. Não, eu acho que assim como tem Varginha, e tem pontos turísticos até de Varginha, entendeu? Uhum. Eles têm a Nessie. É isso. Mas eu acho que a gente tá mais rico de seres mitológicos que eles. Isso aí, ó. Pelo menos nisso aí nós estamos bombando aqui no Brasil, né? Porque... Ou será que a gente conhece menos os deles? Talvez, né? Porque a gente boa não conhece pergunta. muita coisa, né? Gente, o que eu Verdade. conheço de Escócia é o quê? É Outland. Como é que é aquele do Coração Valente? Entendeu? É só de filme, gente. É Ai, isso. gente, o que eu conheço da Escócia, nada. Só a Agora você Nessie, só. conhece. Só a Nessie. Que eu nem achava que essa teoria, tipo, essa lenda era da Escócia, sinceramente. Eu achava que era alguma coisa americana dos Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, aparecer o desenho do Scooby-Doo, eu achei que era americano. Jamais que ia passar na minha cabeça que era escocês. Mas, enfim. Eu vi também que achei interessante que em 2003 eles chegaram a fazer uma expedição com sonares no lago para tentar encontrar também. Então foi uma expedição grande, com vários equipamentos para tentar fazer uma sondagem mesmo do lago. Também não encontraram nada, nem remotamente parecido com a Nessie. É porque A ali tem um Nessie- portal que vai pro Triângulo das Bermudas e a Nessie vive lá. Ou senão ela tá no centro da Terra, gente. Ela deve estar no centro da Terra. Com certeza. Pegou a mesma passagem das bases nazistas, é ela que tá vivendo lá agora. Com certeza, não faz muito É. sentido. A gente merecia um prêmio do Reddit. Eu tô achando que a gente tem que abrir uma aba no Reddit. A gente tem que abrir uma aba no Reddit pra contribuir com o conhecimento das teorias da conspiração. Eu acho que é isso. Pois é, gente. Então falamos um pouquinho da história da Nessie, né, sobre alguns avistamentos, sobre teorias da conspiração envolvendo. Bom, ninguém nunca conseguiu encontrar, né, nenhuma evidência se ela era real ou não. Então é mais um episódio em que a gente conclui não concluindo nada. Com certeza. A gente só veio trazer informação e deixar você mais confuso, entendeu? Mas tudo bem. Missão concluída. Com sucesso. Se você é brasileiro em 2021, isso não é mais novidade pra você. Então, estar confuso não é novidade. Então, é isso aí. E é isso, galera. Foi bem legal conhecer um pouco sobre a Nessie, assim. Eu confesso que eu não conhecia muito da história, então foi bem bacana ver um pouco, assim, de uma história de um outro lugar, né? Saber sobre uma cultura diferente. E a gente se vê no próximo episódio. Bom, gente. Quem quiser mandar o uísque escocês pra minha casa, tá aí a caixa postal, brincadeira. Não manda não. Não, se quiser mandar o uísque escocês, a gente fala por DM no @pode conspirar. Mas, de brincadeiras à parte, foi muito legal pesquisar sobre a Nessie. Agora nós sabemos que é ela, a menina Nessie, carinhosamente chamada de Nessinha. A Nessinha. Que vocês também tenham aproveitado, dado boas risadas e tenham saído desinformados assim como a gente. Tchau! Bem, gente, eu gostei muito desse episódio de hoje, por descobrir que não é um monstro, é a monstra do Lago Ness. Enfim. E ao contrário da Beta, é que eu não bebo. Então, se for pra trazer alguma coisa da Escócia pra mim, é só chocolate mesmo. Acho que deve ter